Essa é a nossa quarta aula de aulas de fundações e a gente vai tratar sobre fundações profundas, né? Vamos falar alguma delas. Logo na primeira aula, quando a gente falou sobre fundações, eu excepcionalmente dei um tipo de fundação que foi tubulões, foi uma fundação profunda que foi tubulões, deu um pouquinho por cima, porque hoje em dia tubulões está sendo praticamente abandonado. Em alguns lugares ainda se usa o tubulão, principalmente tubulão a céu aberto, mas nós vamos agora, já que já foi falado sobre tubulões, uma pequena parte, nós vamos agora se aprofundar em fundações profundas mais objetivas, né? Entre elas as estacas moldadas no local, né? E quando se processa a necessidade das estacas moldadas em loco, né? Vamos dizer assim. Quando você verifica se que a solução do projeto, através de uma infraestrutura em estacas, é a que melhor conduz os carregamentos ao solo, então é necessário cercar o estacamento de todos os cuidados para obter o seu melhor comportamento. Então, você tem que verificar se as estacas funcionando com pilares simples ou armados são compatíveis com o carregamento que estarão submetidos, né? Verificar a capacidade da carga de cada estaca através de um dos muitos processos conhecidos, ou com o auxílio dos hábitos 2 e 3 e das formas apropriadas desenvolvidas pelo Instituto Technique de Bâtiment et des Travaux Publics de Paris, né? Então, a gente tem que... Primeira coisa, as estacas moldadas no local, você tem que, primeiro, calcular a resistência da ponta dessas estacas, porque ela está penetrando no solo. Quando depois feita no projeto, feita a sondagem, né, quantos metros de profundidade que você tem que instalar essas estacas, uma delas de cálculo é a resistência de ponta, né? Para meios granulares, que é areia, cascalho, seixo, né, nós temos aí essa, essa fórmula, né? A fórmula quando é para areia, né? E para o meio, coesível, que é silt, argila, né? Nós temos essa fórmula aqui, tá? E para resistência total, né? O que aqui nós achamos de resistência de ponta, e o Fzão, Fzinho, resistência por atrito lateral, e S é a seção da estaca, se ela é quadrada, se ela é redonda e assim por diante. Esse NC, NQ, S3 e S5, eles são coeficientes que a gente se obtém através dos átomos 2 e 3, eu vou mandar para vocês, né? E aqui tem todos os dados aqui, ó, né? Comprimento da estaca, que é o Dzão, o Dzinho, diâmetro da estaca, não pode confundir. Czão é a coesão do solo, e o sigma, que é a massa específica do solo, tá? Para todos os casos, você adota um coeficiente de segurança igual a 3. Depois que você processa todos os cálculos possíveis, né, você no final, você adota você divide por 3 para obter o carregamento que a estaca suportará, porque aí você está tranquilo, né? Essas formas indicadas, elas foram obtidas experimentalmente em laboratório através de modelos reduzidos no Centro Experimental de Edificações de Obras Públicas de Paris. E se refere às estacas moldadas no local, né? Aí nós temos as estacas pré-moldadas, né? Elas são o próprio nome diz, né? Pré-moldadas, né? Primeiro você calcula a capacidade da carga, né? As fórmulas são dinâmicas,
as pessoas elas são muito criticadas, que são baseadas na teoria do choque, porque à medida que elas são batidas, né? E a forma usada de Holtzman ou dos holandeses, que é essa formulazinha aqui, né? Que o R é a resistência dinâmica da estaca, o Hzinho é a altura da queda do martelo, o E é a nega, tá? O final lá, P é o peso do martelo e Q é o peso da estaca. É necessário adotar coeficiência de segurança, por caso das estacas pré-moldadas, é 6. As moldadas em loco, né, a gente adota 3. No caso das pré-moldadas, o coeficiente de segurança é 6, né? E qual que é a eficiência, né, quando são emitido grupo de estacas? As estacas, estando agrupadas sob um único bloco, é necessário verificar eficiência do conjunto devido à interferência de bulbos, né? Para as estacas pré-moldadas, quando o espaçamento entre elas não é inferior a 3 vezes o seu diâmetro, ou lado, se for no caso a seção quadrada, a capacidade de carga do grupo é igual à soma da capacidade de carga de cada estaca. Vamos falar algumas dessas eficiências, entre eles o critério de Feld. Segundo a regra prática de Feld, a carga de cada estaca ela é reduzida de tantos 1/16 avos quantas forem as estacas vizinhas na mesma fila ou em diagonal. É preciso também, como para as estacas pré-moldadas, guardar um espaçamento entre os centros geométricos das estacas, um valor não inferior a 3 vezes o seu diâmetro. Então nós temos aqui, gente, ó, vários exemplos, né, de 2 estacas, de 4 estacas, 3, 5 e assim por diante. Vocês podem notar sempre em relação a um 16 avos em relação ao diâmetro da estaca, né? Já com o critério de Labarre, né, é outra expressão muito usada para determinar a eficiência no grupo de estacas, né? E essa forma de Labarre é o seguinte: o M é número de filas, né? Por exemplo, aqui, ó, o exemplo aqui de baixo são 3 filas, né? Número de estacas em uma fila, nesse caso são 3, né? Ângulo cujo tangencial é igual a D sobre S em graus, né? Por exemplo, nesse caso aqui é 90 graus, tá? O S é a distância entre o eixo e 2 estacas, e o D é o diâmetro das estacas, e você resolve a eficiência das estacas pré-moldadas. Aí nós temos essa fórmula aqui, né, que é a capacidade da carga de uma fundação direta de área igual a delimitada pelo grupo de estacas assentadas na profundidade DF. O DF, Dzão F é um comprimento da estaca, o U é o perímetro do bloco que envolve as estacas, e esse símbolo aqui, desculpa gente, eu esqueci, é um T estilizado, a resistência ao oscilamento médio solo entre a superfície do terreno e a profundidade Dzão F. Quando se refere à capacidade da carga de um estaca, o melhor é efetuar a prova de carga sobre uma estaca no próprio local da obra, né? Tem sido norma geral, quando possível, adotar uma única estaca, critério condenado por diversos autores, entretanto muito usado, podendo-se afirmar que os insucessos para essa prática são pouco constatados, né? Como já foi apresentado, a capacidade de carga de um grupo de estacas sobre um mesmo bloco não é igual à soma das capacidades de cada estaca atuando isoladamente. A gente já viu aí a eficiência de um grupo de estacas mergulhados em argila é sempre inferior a uma unidade, a não ser no caso de estacas pré-moldadas apoiadas unicamente pelas pontas. Para uma estaca isolada, existe muitos ensaios e pesquisa com a finalidade de determinar a sua capacidade de carga,
o mesmo não vem acontecendo com o grupo de estacas devido aos diversos problemas que ocorrem para tais ensaios, isso é para tais provas de carga, tá? Em 67, a SVC afirmou que um grupo de estacas cravadas em areia homogênea apresentava eficiência superior à unidade, devido ao aumento de esforços horizontais e, portanto, a resistência devido ao atrito lateral também crescia com o aumento do ângulo de atrito do solo com as estacas. O professor Vesic também comprovou que a eficiência de um grupo de estaca cresce com o afastamento entre elas até um máximo de 3 diâmetros, sendo que a partir de tal valor a capacidade do conjunto começa a descrever. Então, gente, isso é muito importante, né? Por exemplo, onde que eu utilizo estacas pré-moldadas? Por exemplo, numa fundação, num edifício, por exemplo, uma estrutura muito grande, né? Então, como é que eu projeto essa fundação, né? Primeiro, o conhecimento, aquele logo na primeira aula, né? A gente estabelece qual é o tipo de solo, né? O tipo de solo que é. Se for argila, é tantos e aí por diante, tá bom? Então, ó, é sobretudo importante como é uma camada compressiva abaixo da camada onde assentam as estacas. Aqui vocês podem ver as figuras de camadas de suporte e o contorno aqui, por exemplo, da sapata, né? Que está a um grupo de estacas aí, né? A capacidade de carga de concreto simples moldados no local de acordo com a fórmula de Dor, né? Como não vimos no item 2.1, a determinação da capacidade de carga em estacas adotando dados obtidos experimentalmente em laboratórios. Essa solução ela é muito usada, é considerada mais realista e, entretanto, representa experiências com materiais de regiões cujos solos guardam pouca semelhança com os solos brasileiros. Então, a verificação pode se dar através de fórmulas estáticas que conduzem a resultados bem realistas. A forma mais usada, sendo também a mais antiga, é a de Dor. Dor indica para a capacidade de carga para estacas moldadas local a seguinte expressão. Essa expressãozinha aqui, gente, ela é bem compridinha, né? E a gente vai dar exercício explicando isso aí, né? O Rzão é a capacidade de carga de estaca em quilo. Dzinho o diâmetro nominal da estaca, o Y é a massa específica, né? Ou pode ser nesse formato aqui, né? Também aqui parece em Y. O H, trecho da estaca considerado em metro. O φ, ângulo de atrito interno do solo no trecho considerado. O Fzinho, o coeficiente de atrito lateral, né? Já para solos pouco coesivos, com φ menor que 15 graus, o fator 1 mais tangente ao quadrado de φ deve ser substituído por cosseno ao quadrado de φ. E tá aí nós temos essa para, por exemplo, para argilas, né? Na expressão 202, 203, as primeiras parcelas representam a resistência de ponto, enquanto que as segundas parcelas a resistência por atrito lateral. Dora aconselha a experiência tem comprovado que para o Fzinho não superior a 0,3 não é necessário usar o coeficiente de segurança. Para valores superiores a 0,3, usar coeficiente de segurança de 1,5 a 2, gente, tá? Preste atenção nisso aí quando for fazer exercício. O coeficiente F da fórmula de Dor não tem nenhuma relação com a tangente do ângulo φ interno do solo, tá? Nós temos aí a tabela 2, tá? O tipo de cada solo aqui, vocês podem perceber, né? Lama, começa bem ruinzinho os solos, né? O Fi, tá? Até o sítio saibro saturado, areia e assim por diante, né? E aqui é o sigma e o Fzinho aqui, o valor do Fzinho.
Para o uso da fórmula de Dor, que se aplica para os casos de estacas moldadas no local que normalmente estão mergulhados em solos argilosos ou citosos, cujo ângulo de atrito chega a atingir até 8 graus, né? É interessante preparar uma tabela que forneça os fatores tangente ao quadrado, 45 mais φ sobre 2, 1 mais tangente ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de φ. Eu tenho aqui a resistência lateral, esse ábaco, né? Nós temos aqui para solos coesivos, tá? Até a fórmula aqui. Solos coesivos são argila, silt, né? Basta, eu vou mandar isso aí para vocês, tá? E aqui o gráfico de resistência de ponta, ok? Aqui já é para solos granulares, tá? E aqui um exemplo de tabela 3, eu não coloquei todas as tabelas, né? Como se observa, a capacidade da carga para o atrito lateral é uma função quadrática de comprimento da estaca, praticamente através de gravação de estacas pré-moldadas. Com auxílio de macacos hidráulicos, pode-se afirmar que se trata de uma função linear do tipo RA igual ao Fzinho SL, onde Fzinho, atrito entre a estaca, e o solo, e SL é a área lateral da estaca. O valor de F pode ser obtido através dos penetrômetros estáticos, RP, ou mesmo dinâmicos, N. No caso, podemos indicar essa formulazinha aqui, né? Onde que os dados são os seguintes. P, tensão admissível do solo, AP, seção da ponta da estaca, considerando o raio médio do bulbo da estaca, né? E o F, coeficiente de atrito entre o solo e a estaca, e o SL, a área lateral da estaca. É importante lembrar que a tolerância máxima de diferença da alocação da estaca será de 20% da menor dimensão das estacas isoladas e sem vigas de ligação adequadamente calculadas e 15 centímetros que trabalharem em grupo ou forem ligadas por vigas ao conjunto. A tolerância máxima de diferença de inclinação da estaca em relação projetada será de 1% do seu comprimento em projeção sobre um eixo vertical, conforme a orientação das normas da BNT. Então, eu tenho exercícios explicativos aqui, exercícios resolvidos, né? Eu acho interessante isso aí, né? Para a figura e dados a seguir, determinar a capacidade da carga de estaca. Então, ó, os primeiros 6 metros aqui, ó, primeiros 6 metros aqui, o diâmetro é 52 centímetros, tá? Então é uma estaca redonda, tá? E eu tenho um segundo plano aqui, esse aqui é um primeiro, né? Esse aqui é um segundo, tá? O primeiro é uma argila, tá? Com ângulo φ de 15 graus, densidade 0,018 kg por centímetro cúbico, tá? Tem que ter cuidado aqui, porque tem mistura de metro com centímetro. Ou você joga tudo em metro, ou você joga tudo em centímetro. Eu acho que tem que jogar tudo em centímetro, para facilitar, né? E o Czinho aqui é 0,15 quilos por centímetro ao quadrado. No segundo plano foi 7 metros, quer dizer, aqui o projeto deu uma profundidade de 13 metros. Aqui, a partir daí, é uma argila dura, o φ foi 20, entrou 20 graus, a argila não mudou, né, o φ dele é 0,018 kg por centímetro cúbico, e o Czinho aqui mudou 0,25 kg por centímetro ao quadrado. Primeiro, a gente vai calcular a resistência para o atrito lateral, né? Que é o Fzão, Fzinho, né? Que essa aqui, gente, é a área. Como ela é redonda, né? Como ela é redonda, então, ó, o diâmetro é 52. Então, ó, 52 dividido por 2, o raio é 26. Então, ó, qual que é a área do coisa? É π, né?
π vezes 26 ao quadrado, tá? Vai dar 2.123,71, né? Dividido eu tenho aqui 0,786 vezes 52 ao quadrado, né, que dá 2.125, tá? Vocês podem calcular aqui, ó, π, né, π vezes 26 ao quadrado vai dar 2.123,71. Nesse caso aqui ele pôs 2.125, ele aproximou, tá? O D aqui você vê, ó, que o Dzão, que é o diâmetro, que é o comprimento do primeiro trecho aqui, 600, o Dzinho aqui 52, né? E ele deu aqui, ó, o S3, ele já deu isso aqui. O S3 0,55 e o S5 2,10. O Czinho 0,15 e o sigma 0,0018 kg por centímetro ao quadrado. Então, prosseguindo aí, ó, basta você substituir tudo aqui na fórmula, é muito fácil, né? 2.125 vezes 4 vezes 0,15 vezes 2,10 dividido 652 vezes... basta você... Aí nós achamos aqui, ó, a resistência, né? 60.026, tá? Para o segundo trecho, né, nós temos aqui essa diferença aqui, o S3 é de 1,03 e o S5 2,70. Lembrando que aqui é um trecho de 7 metros 700 centímetros, né? Joga na fórmula, tá? E nós achamos 151.492. Aí vamos achar a resistência da ponta, que é essa fórmula, Q igual a SNQYD, tá certo? O S é 2.125, tá? Que nós achamos aqui, tá? E o D 1.300, por quê? Para o trecho todo, né? A soma de 600 com mais 700, tá? E o NQ 6,51, se você for lá no ábaco, você vai achar o NQ 6,51. Fazendo todos os cálculos aqui, você acha 32.370 quilos. Então, o Q total é a soma, né? 60 mais 151 é 32, eu vou dar 243. Se você adotar um coeficiente de segurança, lembra? Igual a 3, então é moldado no local, tá? Basta dividir por 3 aqui, então nós temos aqui 81.296,41. Ok? Já o segundo problema aí, para os dados do problema anterior, né, vamos considerar, né, pede-se para determinar a capacidade da carga da estaca, sabendo que o F1 do primeiro trecho 0,25, para o segundo trecho 0,30 e para o primeiro 20 graus e para o segundo φ 30 graus, né? Então é naquela toda, né? Toda condições aqui, né? Que a gente... deixa eu ver aqui que eu peguei errado. Né? Então, nós temos a equação aqui, todinha aqui para ver. Faz agora separado aqui, né? Π de 2 sobre 4, né? Aqui nós já temos aquele resultado que é 2.135, vezes 0,018 aqui, ó, 0,018, né?
tangente ao quadrado, que é 20 graus, né? Mais vezes 600, né? Igual a 4.682, tá? Aí isso aqui para o segundo, né? E para o terceiro você acha o RP aqui, a resistência de ponto 13.715 quilos, tá? Então é muito fácil, né? Você faz a resistência para o primeiro e depois para o segundo. Não pode esquecer isso aí, tá, gente? Aí depois a gente tem a resistência por atrito lateral, né? A resistência 0,5 vezes 0, vezes... nós temos que fazer pelas duas, né? Primeiro o trecho de 600, depois o outro de 700, nós achamos 43 mil, né? Então a resistência total é qual? É a soma de 14 com 28, e nós temos aqui 57.390. A fórmula de Dor ela fornece resultado bastante pessimista, entretanto, poderemos adotar para a determinação da resistência de ponto não diâmetro nominal da estaca 52, e sim até 65 centímetros para o diâmetro do bulbo. Por outro lado, a compactação do concreto dá origem a valores bem elevados de atrito dentro do solo e o concreto das estacas, né? Já o terceiro, né, continuando em relação ao exercício anterior, ele pede para adotar um coeficiente de atrito lateral entre o solo e a estaca, que é 0,60 kg por centímetro ao quadrado, comprovado praticamente determinar a capacidade da carga da estaca para P igual a 10 kg por centímetro, e para usar a expressão 2,105, que é essa aqui, ó, tá? Então, R10, né, que é o Pzinho aqui, ó, 10, tá? O diâmetro, que é 235, né? Mais 0,6, que é esse aqui, ó, vezes o π, vezes 52, que é o diâmetro, vezes 1.300, esse 1.300 é o 600, né? O 600 mais o 700 centímetros, que é o 1.300. Então, eu acho aqui 148.611, e eu vou adotar um coeficiente de segurança, como já foi falado lá atrás, para esse tipo de estaca, igual a 2. Então, eu tenho 74.305 quilos. Na quarta, eu tenho uma carga admissível para uma estaca de concreto armado, né, conhecendo os seguintes dados. A estaca ela é 0,30 por 0,30 metros ao quadrado. O comprimento dessa estaca, né? Então, a estaca, na verdade, é 0,30 aqui, né? O 0,30. E a altura de queda do martelo, 1 metro. A nega do golpe ela é de 2 milímetros. Cuidado para não transforme isso aqui em metro, tá? Então, ó, eu já deixei aqui transformado 0,02 metros. Peso do martelo, 1.500 kg, e o peso da estaca, 2.592 kg. Então, é só jogar aqui na forma dos holandeses aqui, ó, né? 1.500 ao quadrado. Aqui parece negativo, mas não tem nada não, tá, gente? 1.500 ao quadrado vezes 1, porque é o H que é 1, dividido por 0,2, que multiplica o 1.500 mais 2.592, eu vou achar aqui 364.077, e eu vou adotar um coeficiente de segurança igual a 10, 36.407 quilos.
E finalmente, o último exercício, tá? No caso, para determinar a capacidade da carga que for usar no martelo Delmag D12, nesse caso é isso aqui, tá? Martelo Delmag D12, né? Onde que nós temos essa fórmula aqui, que foi dado, onde que dá W1 mais W2, 1,8 mais 1.325 igual a 3,125. O M é 1,25, né? O M 1,25, vocês estão vendo aqui. O W1, W2, onde que eu achei 1,8325? Está aqui os dados aqui, tá? A nega 2 milímetros, que é 0,002 metros. O concreto armado 0,30 e o de madeira 6,60. Eu quis dar também o de madeira. O comprimento dessa estaca é 12 metros e o martelo 1,5 toneladas e o peso da estaca 2,60. Então basta você só substituir aqui na forma, eu vou achar 204,16 toneladas, 204.160 quilos, né? Eu vou adotar uma coeficiente de segurança igual a 6 e eu acho 34 toneladas disso que tem que suportar essas estacas. Não pode suportar mais do que isso aí. Tá bom, gente? Esse foi o exercício dado. Espero que vocês tenham gostado, tá? E eu vejo vocês na próxima aula.